Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Erickson Almeirão aqui para mais uma aula do nosso projeto Treinamento Espartano. Esse projeto onde você sabe, você treina como os lendários guerreiros espartanos que eram tidos na antiguidade como os guerreiros mais poderosos da Terra. Por quê? Porque treinavam. E essa analogia o prof gosta de utilizar com os seus alunos pelo seguinte, porque quanto mais você treinar, quanto mais questões você fizer, quanto mais você se colocar à prova, quando chegar no dia do seu concurso, você vai estar muito afiado, você vai estar muito afiada e você diminui muito as chances de você errar a determinado conteúdo no seu concurso, ok? Então hoje o prof separou aí uma questão sobre o ECA, especificamente sobre o tema conceito de criança e adolescente, que consta no artigo 2º lá do ECA. É um tema assim, ó, que para quem está estudando, por exemplo, para o concurso da Fundase do Rio Grande do Norte, tá, para agente socioeducativo, é um tema certo no dia da prova. Para quem estuda, então, para qualquer outro concurso que cobre Estatuto da Criança e do Adolescente, é tema certo, tá? É tema certo, é tema elementar, que você precisa ir para a sua prova que cobre ECA, sabendo quem é criança e quem é adolescente. E isso o prof vai te ensinar agora aqui por meio de resolução de uma questão, ok? Então prepara teu ECA aí, você vai precisar dele para conhecer. Por segurança eu trouxe aqui também, aí vou apresentar para vocês na tela o dispositivo que eu vou analisar com vocês, certo? E eu quero pedir o seguinte, se você gostar dessa aula, se você puder aí deixar o seu joinha, deixar o seu like aí nessa aula, por favor, o faça. E também se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma aula gratuita e também nenhum treinamento espartano. Certo? Bora para a aula então? Deixa o prof pegar aqui os slides. Vamos pegar nossa canetinha aqui. Vamos pegar aqui a nossa caneta para que a gente possa aqui tá começando o nosso tema. Beleza? Vamos lá, vamos ver essa canetinha aqui. Aí, vamos lá, canetinha. Ela tá se bobeando aqui, não tem problema. Vamos pro mouse então, já que ela não quer funcionar. Às vezes acontece, né? Dessas loucuragens aqui, dessas panes aqui. Vamos lá. Olha só, turma. Questãozinha que o prof separou para vocês é a seguinte. Olha aqui, ó. Uma questão da IBAD 2021, para fins do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8.069 de 90, a pessoa com 14 anos de idade é. Essa questãozinha aqui pode parecer até, e é, fácil para quem estudou, tá? Só que eu vou usar ela para explicar talvez um dos temas mais complicados que você pode encarar na hora da tua prova aí que cobre o estatuto, ok? Essa questão então, ela vai exige do candidato aí o conhecimento do artigo 2º do ECA, onde ele traz o nosso conceito de quem é criança e de quem é adolescente, tá? Então, vamos entender essa matéria para depois a gente ter condições aqui de responder com qualidade. Então o ECA no artigo 2º ele fala o seguinte, olha só, que considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. É um texto meio confuso e que gera confusão. Como assim, prof? Como que vai ser criança até os 12 anos de idade incompleto e a partir dos 12 já é adolescente, já é considerado adolescente? Então vamos esquematizar isso aqui, ó. Isso aqui vai funcionar da seguinte maneira. Se você tiver alguém do 0, tá, aos 11 anos e 11 meses, certo? Você vai estar diante do conceito de criança. Por quê? Porque 11 anos e 11 meses significa que ainda essa criança ela tem 12 anos de idade incompletos. E aí a partir dos 12 aos 18 anos, ok? Aos 18 anos de idade,
e você vai também entender o critério 17 anos e 11 meses, vai ser considerado adolescente. A partir do momento que o reloginho cronológico bateu 18 anos, no momento que esse adolescente fizer o aniversário de 18 anos, ele deixa de ser considerado adolescente e passa já a ser considerado um adulto, tá? Um absolutamente capaz de responder pelos atos na vida civil e também por atos na vida penal, certo? Essa é a primeira coisa importante de você entender para que você não erre na prova. Então esse é o conceito de criança e adolescente. E o nosso ECA, ele adotou o critério, vamos colocar aqui, ó, ele adota o critério cronológico, tá? Isso tudo significa o critério cronológico, tá? Ou critério etário. Esses foram os critérios adotados pelo ECA na hora de conceituar, na hora de definir quem é criança e quem é adolescente. Então a gente tem isso definido, ok? Então, sabendo o conceito, eu quero que você conheça aí o parágrafo único. O parágrafo único do nosso artigo 2º do ECA, muito importante, que talvez seja um dos temas que possa te complicar aí na hora da tua prova. O que ele fala? Ele fala que nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto, ou seja, o ECA, a pessoa entre 18 e 21 anos de idade. Opa, professor, como assim? Como que eu vou aplicar o ECA para quem já é maior de idade? Eu não sabia disso não. Pois é, você de maneira excepcional, ou seja, lá no caput do artigo 2º você tem a regra, e aqui no parágrafo único você está conhecendo agora a exceção a esta regra. Isso pode cair na tua prova. Então você imagina o seguinte, tá? Vamos traçar aqui uma linha do tempo, certo? Vamos traçar aqui como se fosse uma linha do tempo, ok? Uma linha do tempo. E no início aqui dessa linha do tempo, vamos imaginar que nós tenhamos um adolescente com 17 anos, tá? E 11 meses, tá? 17 anos e 11 meses, tá bom? Com 17 anos e 11 meses, esse adolescente, ele acaba cometendo um crime. Só que no ECA, a gente sabe, adolescente não comete crime, ele comete ato infracional, então nada mais é do que um ato análogo a crime, tá? Ato infracional é algo análogo a crime. Esse adolescente comete um ato infracional, ele mata alguém, certo? Ele comete um ato infracional análogo a homicídio, certo? Ele não vai ser condenado na hora em que ele comete. O processo ele dura um certo tempo até ser concluído. Toda a instrução processual leva um determinado período para ser concluído, ok? O que acontece? Durante esse curso do processo, aqui no meio, aqui vamos colocar, esse adolescente completa 18 anos. No momento em que vem a sentença, esse adolescente agora já tem 18 anos, ele já tem até mais de 18 anos, 18 anos e alguns meses. A pergunta que pode aí vir na tua prova é a seguinte: esse adolescente que cometeu o crime quando tinha 17 anos e 11 meses, e agora no momento da sua sentença ele já tem 18, ele vai continuar respondendo pelo ECA, nos termos do ECA, ou ele vai passar a responder agora pelo Código Penal? Então essa é a situação que nós temos que levar para a hora da prova. Nesse nosso caso aqui, o adolescente, ele responde agora pelo Código Penal ou ele responde ainda pelo ECA? Resposta, turma A, ele vai responder ainda pelo ECA. Por quê? Por causa do critério cronológico, certo? Nós vamos aí utilizar para fins de processo o momento da ação ou da omissão. E no momento da ação ou da omissão ele tinha lá 17 anos e 11 meses. Então é justamente prevendo essas possibilidades aqui que o ECA trouxe essa exceção, dizendo que vamos aplicar todo o regramento do ECA àquele que tem entre 18 a 21 anos de idade. E sabe por que até 21 anos de idade?
Porque dos 18 até os 21 fecham 3 anos, concorda? E 3 anos é o prazo máximo que um adolescente pode cumprir a medida mais grave, que é a medida de internação. Então é justamente por isso que nós temos essa exceção ao conceito aqui no artigo 2º de criança e de adolescente. Certo? Ficou claro isso para você? Se não ficou claro, você pode deixar sua dúvida aí nos comentários, que com o maior prazer eu vou te responder. Tá bom? Então leva para a tua prova. Isso aqui é muito, muito importante. Leva para a tua prova, você precisa saber, obviamente, o conceito de criança e adolescente, muito fácil, critério adotado pelo nosso legislador, critério cronológico ou critério etário, mas você precisa, caso a banca venha a aprofundar a questão, a cobrar um conhecimento mais avançado, ela pode te cobrar justamente essa exceção. Perfeito? Vou aprofundar um pouquinho mais. Eu gosto que os meus alunos saiam bem treinados, porque afinal de contas, treino duro, jogo fácil. Então vamos deixar a nossa prova fácil. Você não pode esquecer do seguinte aqui, ó, para corroborar, para confirmar aquilo que está no parágrafo único ali do artigo 2º, nós temos hoje a súmula 605 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Ela fala que a superveniência da maioridade penal, ou seja, os 18 anos, ela não interfere. Está aqui, ó, muito claro, inclusive entendimento sumulado, né, entendimento dos tribunais. Ela não interfere na apuração do ato infracional, nem na aplicabilidade da medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos, tá? Por quê? Porque se leva em consideração aquele prazo máximo de 3 anos que você pode ter um cumprimento da medida mais severa, que é a internação. Tudo bem? Tranquilos? Então agora a gente já sabe o conceito, nós sabemos, né, que criança é do 0 aos 12 anos incompletos e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Então a gente já sabe agora como responder essa questãozinha, tá? A pessoa aqui, ó, com 14 anos de idade, o que ela vai ser? Ela vai ser considerada, obviamente, um adolescente, tá? Eleitor ainda não pode, porque o voto facultativo, inclusive no Brasil, inicia-se aos 16 anos, certo? Criança é do 0 aos 12 anos incompleto, então tá fora. Maior de idade, a gente sabe que a maioridade no Brasil é 18 anos. Relativamente incapaz também tá fora de questão. Relativamente incapaz não é este caso, tá bom? Esse cara poderia ser considerado absolutamente incapaz, tá? Absolutamente incapaz, e não relativamente, não teria como confundir. E se fosse o caso, essa resposta absolutamente incapaz seria para uma prova de direito civil e não de estatuto aqui, como a gente está trabalhando. Beleza? Fechados? Tranquilo? Então, só para você ter aí mais um tópico, olha só. Nessa tabelinha, olha só que curiosidade, você tem aqui como configurar as idades, tá? Os conceitos de cada idade. Você tem que até 12 anos incompletos, tem toda a proteção do ECA, dos 12 aos 18 também é tutelado pelo ECA, ok? Jovem adolescente, o conceito de jovem adolescente, ó, vai dos 15 anos completos até os 18 incompletos, tem além da proteção do ECA, tem a proteção do Estatuto da Juventude. Jovem adulto é considerado aqui, ó, dos 18 aos 29, também tem a proteção aí apenas do Estatuto da Juventude. É considerado adulto, ó, dos 30 aos 59, aqui que a vida pega, né, porque não tem proteção nenhuma especial. E a partir dos 60 anos é considerado como idoso, tem a proteção do Estatuto do Idoso. Uma curiosidade, uma tabela aí para você ter aí no seu material. Beleza? Ficou claro isso para você? Ótimo, então para a gente finalizar, eu quero te convidar, caso você for fazer o concurso de agente socioeducador, socioeducativo da Fundase, da Fundação lá do Rio Grande do Norte, você pode vir para o meu grupo de estudos. Pois é, eu tenho um grupo de estudos de revisão de toda a parte específica. Vamos revisar juntos o ECA, vamos revisar juntos o SINASE, importante, vamos revisar o direito constitucional, direitos humanos e as resoluções, ok? Vamos fazer muitas questões e vendo sempre a nossa teoria. Então, se você quiser fazer parte do meu grupo de estudos VIP, você pode apontar sua câmera aí para esse QR Code que está aparecendo na sua tela ou clicar aí no link que está fixado nos primeiros comentários e também na descrição desse vídeo. Tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo, essa aula, não esquece de se inscrever no canal se ela fez sentido para você, se de alguma forma eu pude te ajudar.
Tá bom, turma? Dúvidas, deixa nos comentários. Qualquer dúvida que tiver, o Prof ajuda vocês. Certo? Vamos juntos, rumo ao sucesso. Grande abraço.